Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando mais um episódio do MartaCast Entrevista. Nessa temporada, a gente está entrevistando mulheres pioneiras aqui no futebol de Minas Gerais, então a gente está com uma personagem super especial que a gente já vai apresentar. Mas antes, né, eu vou me apresentar. Eu sou Rafaela Souza, sou jornalista, pesquisadora e doutoranda no programa de pós-graduação em comunicação social aqui da UFMG. Estou aqui com a minha querida amiga Flaviane Rodrigues Eugênio, que também é pesquisadora no PPG-Com. E antes de passar a palavra para ela, que vai apresentar aqui quem está com a gente, deixar registrado que o MartaCast é um programa ligado ao projeto de extensão do Coletivo Marta, que é o grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas da UFMG, coordenado pela professora Carol Vimiero. Flaviane, conta um pouquinho pra gente quem que tá aqui no nosso meio hoje. Essa querida Rosinha, né, mas apresentando aí protocolarmente, né, a Rosa Lima, natural de Contagem, tem 61 anos, mas a cidade acho que tô duvidando. Vai ter que mostrar a gente. Atuou como lateral e meio de campo no Cruzeiro em 82 e 83, no Radar em 83, de 83 a 88, no Vasco da Gama de 89 a 98 e defendeu a seleção brasileira na primeira Copa do Mundo na China em 91 e no Sul-Americano de 95. Rosinha, é um prazer estar aqui com você, assim, inenarrável, compartilhar esse espaço com a Rafa. Assim, só agradecer mesmo você. E aí começar, assim, você dizer um pouco do início mesmo. Como que você começou a jogar futebol? De onde veio esse interesse em praticar o esporte? Conta um pouquinho, assim, da sua trajetória. Bom dia a todos, né? Obrigada pelo convite, obrigada a vocês duas, né? Pela disposição em pesquisar sobre a história do futebol feminino, que é tão importante para a nossa história, né? Existe um pouco de resistência até de nossa mesmo, de jogadoras, de estar expondo isso, né? Porque foram muitos anos, né? Se a gente contar desde 82, são 43 anos que a gente está nessa história do futebol feminino, né? E os resultados que a gente tem encontrado assim de apoio ao que a gente foi é muito pouco ainda. Então essa oportunidade que vocês estão dando para a gente expor é justamente para as pessoas conhecerem um pouco do futebol daquela época, né? E eu fico muito feliz de receber esse convite e agradecida desde já. Eu comecei o futebol em 79, lá em Contagem, no CSU de Contagem. Depois eu passei para o Benfica, que era um clube de futebol de salão. A gente disputou o campeonato regional lá de Contagem. E depois eu recebi o convite do Camisa 12, que é o Cruzeiro. Eu aceitei e fiquei lá um ano, porque logo depois eu recebi o convite de jogar no Radar. Então, com o Cruzeiro, a gente conseguiu jogar praia no Rio de Janeiro, em 83. Depois fomos jogar a preliminar no Maracanã, em abril, né, que foi logo após a liberação do futebol feminino. E a gente jogou para 90 mil pessoas, mais ou menos, ou mais. A gente perdeu para o Bangu de 4-1, mas foi uma experiência fantástica. Porque, esse também ninguém está sabendo, agora é a primeira vez de antemão que eu vou contar para vocês. Que exclusivo, que a torcida do Flamengo aplaudiu o time do Cruzeiro. Olha! Isso aí Era uma preliminar de um jogo do Flamengo, né? Se não me engano, o Flamengo e Corinthians foi 5-1 pro Flamengo, então a torcida aplaudiu. Então, quer dizer, as pessoas acham que existe um preconceito, né? Até eu acho que existe muito, por falta de informação. Então, eu acho que o futebol feminino ele poderia estar em outro nível se mais preliminares fossem feitas, tá? Porque eu sei que a torcida que vai ver um jogo de futebol, para jogar um futebol feminino numa preliminar, eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes de ver um futebol feminino, entendeu? Então eu acho que é isso que falta hoje pro futebol feminino. Qual foi a sensação, Rosinha, de jogar no Maracanã, ser lotado. aplaudida? É fantástico, assim. Acho que quando a gente tem essa mentalidade do futebol feminino, eu não era muito de ficar olhando para público, não. Uhum. Tá? Não é nenhuma coisa, mas eu acho que a gente é tão apaixonada pelo futebol, que a gente entrava, eu acho que mais de olho na bola do que no campo. Mas você tá com 90 mil pessoas olhando para você,
dá uma energia diferente. Mesmo que se fosse contra, né? Porque eu já joguei com o Maracanã contra, que era Flamengo e Fluminense, a Radar e Portuguesa. Então, a Fluminense estava torcendo para a Portuguesa e a torcida do Flamengo torcendo para o Radar. E é muito bonito isso, é de arrepiar, porque aí você tem as pessoas que vão te xingar, mas ao mesmo tempo você tem as pessoas que vão te aplaudir. E o futebol é isso, essa mescla, né, de amor e ódio. Né? Então foi uma experiência fantástica pra gente. Eu tenho, apesar de ter perdido o jogo, mas a gente sabe que a gente tinha nossas limitações, estava diante do melhor, talvez naquela época o Bangu era o melhor time de futebol feminino no Brasil. E isso tudo com o Cruzeiro, assim, né, ainda. Isso, foi tudo com o Cruzeiro, foi tudo muito rápido, né? Porque a gente veio 2 semanas antes, se não me engano, a gente foi ao Rio de Janeiro jogar futebol de praia, né? Então, depois da praia, a gente jogou no Maracanã, né? Que era o primeiro jogo pós oficialização de liberação do futebol feminino. Então a gente jogou já no Maracanã e assim, sem tido especificamente nenhum treino, porque a gente tinha dificuldade de treinar, né? O Cruzeiro, ele já eram pessoas que trabalhavam, já eram pessoas, né, a mais nova era eu, tinha 18 anos na época, né, 18. Então já eram pessoas mais amadurecidas, pessoas com responsabilidades, então a gente tinha menos tempo de treinar e a gente nem cogitava, né? Então tudo aconteceu muito rapidamente, sabe? É como se você tivesse, ó, pega a mala que você tá indo para ali agora. Mas foi uma experiência fantástica. Eu, assim, eu não senti medo, eu não senti, mas eu tinha muito desejo, né? A gente fica muito com frio na barriga, eu acho que Eu só queria ir. eu só queria ir porque a gente não sabia o que ia encontrar, né? Então, claro, você vai achando que você vai ganhar, que você vai fazer um belo jogo, que não sei como a gente fez um jogo, dentro das nossas possibilidades, a gente fez um jogo razoável. Mas eu acho que a experiência, ela é inquestionável. Aproveitando o tópico Cruzeiro, Rosinha, conta um pouco pra gente como é que foi a sua vivência no clube, se eles tinham uma estrutura mínima, se vocês recebiam algum apoio. Você falou que algumas tinham, né, que conciliar com o trabalho. Você não, que era ainda muito nova, mas muitas tinham. Não, eu trabalhava também. Já trabalhava. Eu trabalhava. Você trabalhava de quê? Eu acho que pela época que era, 82, ou eu estava fazendo estágio na Caixa Econômica Federal, que eu fui estagiária da Caixa Econômica, e eu acho que nessa época era isso. Então, as atletas já trabalhavam, então a gente, na verdade, a gente jogava por prazer. Por prazer. A gente nunca treinou muito a fundo, né? Não treinava todo dia, treinava no final de semana, que não tinha jogo, uma coisa assim. Então era bem amador mesmo. Ou senão, a gente só ficava a semana toda e ia jogar o jogo. Como todo E peladeiro. esses treinos eram que tipo de estrutura? Era uma estrutura do clube? Aí no Camisa 12, a gente treinava futebol de salão, se não me engano, ali na Avenida Amazonas, ali perto do Cefete. Aí a gente treinava 1, 2 vezes por semana, né? Parecia que o tempo era longo naquela época, né? Hoje o tempo é mais corrido, né? Então eu acho que a gente treinava 2, 3 vezes por semana à noite e jogava futebol de salão. Então a gente não treinou para jogar o futebol de campo nem o futebol de praia. E chegava no fim de semana e ia jogar. Aí se tivesse um jogo de campo, a gente jogava futebol de campo. Pegava a roupa lá Se tivesse, vocês... Era o que tivesse, assim, 2 jogos no sábado, 2 jogos no domingo, a gente fazia os 4. A gente tinha muita disposição, né? Então a gente tinha um preparo, né? Assim. Então era o Cruzeiro com o Carlúcio, que era o dono do Camisa 12, né? Que na verdade vem da torcida do Camisa 12. Então o Carlúcio que organizava isso. Então, e o Camisa 12, se não me engano, ali perto da Via Expressa, tinha uma quadra do Camisa 12 também. Então o Carlúcio, eu acho que naquela época era o Carlúcio que organizava tudo, e dali a gente foi para o Cruzeiro. Aí tinha um pessoal lá, que é um diretor que até agora a gente está tentando lembrar, era o Ávila, né? Que ele é falecido, que era um ex-diretor, que era esse, para mim, era o que principal que nos dava esse auxílio. Assim, auxílio não financeiro, mas de condições físicas, de treinar no Barro Preto. A gente treinou no Barro Preto, a gente conseguiu uma chuteira. Eu lembro que eu fui lá foi no Barro Preto que eu peguei a minha chuteira. Entendeu? O uniforme também. O uniforme já era dado pelo Cruzeiro, né? Não era mais Camisa 12.
Então, quer dizer, essa estrutura física tinha. O que não tinha era dinheiro. Em momento algum eu vi dinheiro. Então você não era remunerada para jogar os de jeito, jogos? pelo contrário, a gente sempre pagou para ir para os jogos. Todos eles a gente sempre pagou. Às vezes eles arrumavam, vamos supor, um ônibus particular, né? Alugavam um ônibus e a gente ia para o jogo de ônibus. Né? Igual o Cruzeiro, a gente já jogou em campos de terra e a gente ia com ônibus. Às vezes era assim que acontecia. Mas, no geral, a gente pagava as nossas despesas. Mas também não se cobrava nada. A gente não era assim, eu tenho que ter. Quer dizer, cada um se virava. Todo mundo tinha um trabalho, então... Todo mundo tinha um trabalho, então, quer dizer, dentro de uma certa condição, todo mundo já podia pagar uma passagem de ônibus. Porque vocês trabalhavam em outros lugares. Isso, a gente estava... Porque a gente não dedicava ao futebol. A gente não tinha essa dedicação ao futebol. Porque o Cruzeiro também não oferecia essa condição. Eu sei que a gente chegou a ir no Barro Preto. Acho que eu já treinei no Barro Preto, que era até o número 5 do Cruzeiro, que esqueci o nome dele. Que a gente tinha um estilo muito... Até de andar era muito parecido, né? Então todo mundo me comparava com esse 5 do Cruzeiro. O Douglas, o número 5 do Cruzeiro. Eu achava o cabelo era parecido, eu me sentia muito parecida com ele. Então a gente teve um suporte básico pra gente poder ir pro Rio de Janeiro. Entendeu? A gente foi de ônibus, alugaram um ônibus pra gente ir pro Rio de Janeiro. A gente ficou num hotel bom no Rio de Janeiro. Entendeu? A gente foi pra Bangu, a gente ficou na casa do Castor. Então, assim, dentro do possível a gente tinha uma estrutura. Eu acho que a gente não podia reclamar. A gente podia talvez reclamar que não tinha dinheiro nenhum, mas em compensação também não pagava nada. Né, assim, pra viajar, né? Sim. Ainda sobre o Cruzeiro, que depois eu quero ouvir essas histórias lá no Rio também, que são histórias muito boas, né? Ela foi jogar lá no Radar, que era o time a ser batido. Mas antes, muitas. Mas antes, assim, eu sei que você não estava lá mais quando o Cruzeiro acabou, né? Mas se você tem alguma lembrança, assim, disso já lá no Rio, ou alguma pessoa que você conhecia que estava aqui, porque é isso, assim, né? O Cruzeiro desmanchou primeiro e a gente está tentando recuperar essa história aqui de Minas, né? E aí depois o Atlético, e até esse cenário geral que a gente vê hoje de novo, assim, alguns times estão sendo desmanchados de novo, o time masculino cai para a Série B e aí o time feminino é desmanchado. Então, você tem alguma lembrança, assim, disso? Dessa história que parece que está se repetindo um pouco, né? A única lembrança, assim, que eu tenho que é muito forte era a resistência dos homens. Isso era muito evidente. Tipo assim, a gente tinha que subir degrau por degrau para conseguir alguma coisa. Entendeu? Então, eu acho que esse machismo, esse preconceito, ele sempre foi muito enraizado. Na nossa época também era. Entendeu? Apesar de você tinha lá o branco, né? Era o branco, um amigo nosso que também fazia parte lá da comissão do Cruzeiro. Você tinha lá uns 4, 5 que eram devotos do futebol feminino, né? E a maioria que não queria. Com dirigentes, né? Aí a gente vai ver isso. Que é quem realmente manda também. Porque você tinha conselheiro, você tinha um monte de coisa naquela época, né? Então, você tem essa parte de dirigente, para você convencer os dirigentes a ter alguma coisa, a gente não tinha nem acesso. Né? Então, primeiro a gente não tinha acesso aos dirigentes. Então, você não podia contar a sua história, você não podia mostrar seu futebol, você não tinha nada. O cara ouvia falar do futebol feminino. Aí, quando recebeu o convite, Maracanã, então vamos, né? Óbvio, né? Quer dizer, não sabia se a gente estava treinando ou não, né? Que condições a gente estava treinando, se o treino estava sendo bom ou não, como é que estava sendo dado. Né? Então, assim, essa parte... Mas como a gente era muito jovem, então a gente queria mais aproveitar, a gente não questionava. Né? Porque até a gente não sabia questionar naquela época, né? A gente simplesmente só jogava. Não tinha aquela coisa, o cara é machista. Você não podia falar nem que o cara era machista. Era outra época, né? Entendeu? Como é que você ia questionar se o cara... Você tinha que baixar a cabeça, o cara mas eu vou jogar futebol. Né? Então, até a nossa postura de ser mais conservadora, de não ir pro embate, né? Então a gente jogava mais com a vontade do que qualquer outra coisa. Então, quando eu saí do Cruzeiro em 82, 83, né? Que eu fui pro Vasco, o time ainda continuar, só que assim, às vezes o time não acaba, não é por acabar, mas assim, cadê as competições? Sim. Aí você tem as jogadoras que já trabalham, que já... Como é que você vai treinar?
Como é que você vai cobrar das jogadoras que elas têm que treinar para poder disputar um campeonato? Se o clube não vai te oferecer nada. Vai acabando aos poucos, poucos. né? por Entendeu? conta É como das se fosse dificuldades. minando mesmo. Sim. Imagina vocês aqui participando de uma pós que vocês não têm nada. Você pode até pegar uma caneta e um papel e começar a escrever e vai, mas chega uma hora que você vai cansar, Sim. né? Não Ou existe, não tem força de vontade não ou tem amor essa força. Que dure consiga, pra sim, sempre, entendeu? Aí você tem o diante dessas pessoal dificuldades. que já estava na faixa dos 25, 30 anos. Aí o pessoal então já que não tem nada, então vamos, porque quem sustenta o time é os jogadores. Sim. Então você tem as 22, as 20 que querem levar pra frente, ou tem, fala assim, gente, não adianta a gente ficar batendo de frente com eles. Vamos jogar nossa pelada aqui, o dia que der, com o nosso dinheiro, já que é com o nosso dinheiro mesmo. Então vamos fazer do nosso jeito também. É assim que os clubes acabam, entendeu? Porque as pessoas se juntam e falam assim, olha, do jeito que tá, não é porque eu não quero, não é porque a gente gostaria muito, mas se for pra ser dessa forma, eu fico na minha casa. Melhor nem ir, né? E quando eu Apesar- quero, quando eu eu tiver. quero, aí vai, semana que vem tem um jogo, é do Atlético, você quer vestir a camisa? Quero, eu vou lá e visto a camisa do Atlético e jogo. Era assim que acontecia. Uhum. Rosa, vai ter um jogo do Atlético, você quer vestir a camisa? Eu fui lá e vesti um dia. Tá, botei a camisa do Atlético e ganhei. Né? Então, assim, não é acabar por acabar, porque nem foi construído. Sim. Nem foi construído. Então você não vai desconstruir nada que não foi construído. E acho que esse ponto também que você falou de não ter calendário, de não ter competição, né? Acho que não tinha categoria de base nesse momento. Não, Como nós. não- Um sim, sonho, um você sonho. faz base, Nós é Sozinha saindo de contagem com um sonho e era isso, assim, né? E é uma coisa que a gente vê até hoje também, né? Porque não ter eu competição. saí, assim, também em primeira mão vou contar, eu não saí de contagem porque eu queria ir pro radar. Eu saí de contagem porque eu via muita briga da minha mãe e do meu pai. E eu não queria ter saído de casa. Eu escrevi isso numa carta. Eu estaria saindo porque eu não aguentava mais aquele ambiente tóxico. Então, quando você sai desse ambiente, é como se fosse uma fuga. Só que eu consegui uma fuga para aquilo que eu amo, que era jogar futebol. Porque você fala assim, se você é cruzeirense, você não queria continuar no Cruzeiro? Né? A resposta seria, não, eu gostaria de continuar no Cruzeiro, que é o time que eu amo, as pessoas que eu amo, que não sei o que estão aqui. Entendeu? Então, As circunstâncias levaram, te né? levam. você a Deus ter te conduz os sempre as clubes. coisas. Às vezes você toma as decisões que naquele momento eu sabia que eu estava tomando por isso, claro. Eu tinha um desejo, né, de me tornar jogadora de futebol. Eu não sabia que eu seria profissional. Porque assim, não, eu quero fazer do futebol a minha vida. Entendeu? Então, quando eu deixo isso, mas eu deixei por uma outra condição. Porque eu poderia, talvez, lutar pelo Cruzeiro, né? Uhum. Aí você fala assim, não, eu estou indo para um clube que eu não conheço, eu não conheci ninguém, eu não sabia o que eu ia encontrar, eu não sabia que circunstâncias que eu ia viver, se eu teria dinheiro ou se eu não teria, Em outro estado, Em num outro lugar estado. completamente diferente. entendeu? Então, meu irmão que me levou, porque meu pai não admitiu, né? Nem sabia que eu estava indo para o Rio de Janeiro. Aí meu irmão me levou, me deixou na rodoviária, eu entrei, o motorista do clube estava lá me esperando. Aí já era outra estrutura, né? Já era outra. Assim, pelo menos Era tinha uma alguém te história esperando. de estrutura. Um sonho. Um sonho, né? Isso aí, um outro momento, eu descrevo, porque isso aí é muito delicado. Mas aquela apresentação dali, que tinha um motorista te esperando, né? Que não sei o quê. E meu irmão voltou com o ônibus e eu fui sozinha. Você tinha quantos anos sozinho? 18. 18 anos. 18 anos. E o seu irmão, então, que te apoiou nesse sonho? Minha mãe que pediu o meu irmão para me levar. Era sua mãe, então, a Que sua Minha grande mãe, apoiadora. minha grande apoiadora, porque ela não quis. Ela falou assim, "Rosa, não vá para o Rio." Eu falei assim, mãe, eu já decidi o que eu quero da minha vida. Ela falou assim, então vá. Então, eu não sei nem quem pagou a passagem. Se foi minha mãe, eu não me lembro até hoje se eu recebi quando eu cheguei no Rio de Janeiro. Então, meu irmão foi comigo, me deixou na rodoviária, eu encontrei o motorista me recebeu, eu dei tchau pro meu irmão voltou no outro ônibus. Ele nem foi lá saber onde que eu estava. Claro, foram momentos impactantes na minha vida, foram muito impactantes, mas ao mesmo tempo foi uma abertura a respeito de futebol feminino.
Aí eu conheci uma outra dinâmica de futebol feminino. Eu fui para ser profissional de futebol feminino. Acordar, almoçar, jantar e dormir futebol. Durante praticamente 4 anos. Isso no radar já. No radar. Eu entrei no radar, aí a gente já começa disputando, treinando para o futebol, para o Campeonato Carioca, já era oficial. O Bangu, que seria o grande clube a ser batido, e o radar que veio com o Eurico, com a proposta, Eurico Lira, né? De juntar as melhores jogadoras e formar uma grande equipe. E como que era essa rivalidade com o Bangu? Ou Eu chegou nem a sabia ser que uma tinha rivalidade. Eu nem sabia. Porque você vai lá, você não sabe, né? Sim. Você não conhece, não tem televisão, não tem nada que mostra. Uhum. Chegar. Aí a gente foi treinar, a gente treinava. Onde que era? Onde que eu treinava? Não foi no Cefam, não. Foi no Cefam? Não me lembro onde que eu treinava, onde a gente começou os treinamentos. Não. Então a gente treinava, te conheceu lá. Ah, no Bom Sucesso. Bom Sucesso que a gente treinava, isso. O campeonato era era o Carioca, ele tinha o Bom Sucesso, Bangu e o Radar. Então eu não conhecia, tinha a Portuguesa. Tinham 4 times conhecidos, né? E como eu já tinha perdido, a gente já tinha perdido o Bangu de 4-1, pra mim era o Bangu e era disparado o melhor time. Assim, como o Eurico sempre falava com a gente vai disputar 10 jogos e a gente vai perder 9. A gente só ganhou aquele único jogo. Porque a gente entrou focado. Futebol, qualquer esporte, não é? Qualquer coisa que você faça, qualquer serviço que você faça, a chance, se você entrar focado, a chance de você vencer é muito maior. Então o Bangu, ele estava muito além do nosso futebol. Aí o Eurico foi muito inteligente, chamou um técnico profissional do Botafogo, o Luiz. Né? Porque era o... Quem que era o técnico? Era o Murilo. Murilo, que era da Praia, ele era o técnico do Radar, mas aí foi trocado na decisão do... Decisão não. No jogo com o Bangu, que era um dos jogos da fase, né? Aí ele brigou com o Murilo, porque o Eurico se metia nas escalações, igual hoje, né? Normal, né? E aí ele queria algumas coisas, acho que o Murilo foi contra, não sei o que. Aí ele chamou o Luiz. Esse Luiz, ele foi jogador do Botafogo e ele treinou a gente para esse jogo. Exclusivo para esse jogo. A gente treinava a marcação assim, o dia todo. Né? Ó, assim, assado, você vai fazer isso, 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 isso. E foi um jogo perfeito pra gente. Eu acho que esse foi o jogo melhor que eu fiz na minha vida, foi esse jogo. Porque eu tive que marcar a melhor jogadora do Bangu, que era a Fia. Mas eu não sabia, né? Quer dizer, vim do Cruzeiro, sem estrutura nenhuma, entro no radar. Eu só fiquei atrás dela. Como a gente corria muito, eu fiquei atrás dela. Não deixava ela pegar na bola. E ela não me conhecia. Né? Então, para quem não sabia o que era o time do radar, o radar preparou um esquema para se defender com 10 lá atrás e uma centroavante. A Valerinha lá e a bola sobrou, ela fez o gol. Então, quer dizer, você parou a cabeça pensante do time, que era a Fia, né? Que eu, graças a Deus, esse dia foi um trabalho muito bom nosso, e a gente ganhou de 1-0. Então, a gente ganhou de 1-0, a gente ganhou o primeiro turno. Aí a gente foi jogar no Maracanã, Bangu e Radar, que seria a decisão, o Radar jogava por empate, ficou 0-0. Mas aí a gente já estava com uma equipe mais estruturada, mais cheia, mais dona de si. Então o Bangu já não tinha mais aquele poderio todo que ele pensava. E como aquela briga toda que aconteceu, ele desgastou muito a imagem do Bangu. Então aquela... Conta dessa briga, Dessa briga. Então, essa briga aconteceu o seguinte, aconteceu o gol, a dona Marlene era a presidente lá do futebol feminino do Bangu, o Castor estava lá, o jogo foi no Bangu, né? A torcida do Bangu estava lá, não estava um estádio muito cheio, mas tinha gente lá. Até aí tudo bem, aí os seguranças entraram no vestiário, aí para mim ela estava entrando porque ela era mulher do Michele. Eu não pensava outra coisa, né? Aí tava com segurança atrás dela, eu falei assim, ele deve estar achando que ele vai bater nela, né? Mas aí eu acho que eles entraram para dar uma pressão na gente. Só que eu acho que tava todo mundo, sabe, você tava meio lesada naquele dia. E êxtase. E êxtase mesmo, assim, a gente tava muito focado. Então,
Eu não consegui sentir uma pressão dessa forma, né? Mas no campo, aí depois que eu vi, assim, segurança tá tudo lá em volta, lá, não sei o quê. Ué, eu Vim aqui pra fazer o meu papel. eu não entendia, né, gente? Depois de anos que eu fui entender o que que era Castor de Andrade, o que que era Cheiro, o que que era aquela confusão toda de Rio de Janeiro. Até então era como se fosse assim, ó, né? Entrei na casa de alguém, tá beleza. Então, Vou continuar marcando aqui. vou continuar marcando aqui, pronto, acabou, né? Assim, ué, eu não sabia que era uma guerra, a gente tava indo pra uma guerra, né? Mas não era da nossa parte. A gente marcou tudo que a gente podia e mais um pouco. Então, quer dizer, quando terminou o jogo, que aí eu me ajoelhei, né, agradeci a Deus, tô lá assim, não sei o quê. Aí eu só via que a torcida entrando, Castor entrando dentro de campo, segurança entrando dentro de campo, para bater no juiz, para não sei o quê. Mas não bateram nos jogadores. A torcida bateu em algumas atletas. Mas porque a gente tava passando um cordão, né? Tá, tá uma mulher com a sombrinha lá, deu uma sombrinhada na cabeça. Sobrou pra todo mundo. Sobrou para todo mundo, sim, mas era só um corredor, não era nada demais assim, né? Então essa história ficou marcante, assim, porque a gente. Aí que você fala, você tá em Bangu, como é que você sai daquela Da situação. situação? Mas a gente tinha uma comissão técnica do radar, né? Então a gente não tinha segurança. Então a gente não sabia se ia ser apedrejado, se ia ser normal, se. Aí rolou estresse, entendeu? Mas foi tranquilo, sabe? Deita no banco, vamos deitar no banco, se tiver pedrada, tiver alguma coisa, a gente sabia, né? Mas graças a Deus passou. Mas nessa hora foi desesperador. Essa hora a gente parou, a gente estava comemorando, mas a gente estava muito receoso que pudesse acontecer alguma coisa com o ônibus. A gente não sabia, né? Mas acho que assim, depois do que já tinha acontecido dentro de campo, não era possível que extrapolar para o lado de fora, né? Seria vergonhoso mais ainda, né? Então a gente, quando chegou na Avenida Brasil, a gente já tava. Passou. Assim, aí virou notícia internacional, que eu acho que foi bom. Eu acho que teve um lado bom do futebol feminino e foi isso. Conheceu pelo lado ruim, que todo mundo zoou, mas todo mundo conheceu o Radar e Bangu. Aí o Radar foi campeão carioca naquele ano, né? E aí ele deslanchou. Aí começou a ser um time a ser batido. Um time a ser batido. Teve algum clube que em alguma partida bateu de frente com vocês ou você sempre ganhava? Não, o Atlético, por isso que eu acho interessante, que até a Cássia pode falar para vocês, que foi uma A decisão. Solange falou pra gente que jogou de igual pra igual com Sim. Que vocês. perdeu, ó. mas que foi. Não perdeu, perdeu nos pênaltis. Ai, Tá ó. vendo? Então, foi um jogo no Bangu, no Botafogo. Tava até aquele cantor botafoguense. Ai, gente, esqueci o nome dele. Ele era botafoguense e torcia pro nosso time também. Minha tia adorava ele. Aguinaldo Timóteo. Ah, o Aguinaldo Aguinaldo. Timóteo. Ele tava lá nesse dia e Isso, 84? 84, acho que foi 84. É porque eu posso, desculpe se eu errar os Sim, anos, é sim. só porque às vezes a gente se perde nisso. Então foi Atlético, tinha Radar e tinha mais algumas outras equipes. Então a decisão foi Atlético e Radar. E nesse jogo foi muito pau a pau. Esse jogo eu achei que a gente ia perder. Porque o Atlético, eu acho que perdeu alguns gols. E a gente também não estava muito bem nesse jogo. Assim, tecnicamente a gente não estava bem. E aí a gente vai para os pênaltis. E a Beca, que era a goleira do Atlético, e eu me lembro muito bem até hoje, porque eu que bati o último pênalti. E, se não me engano, as batidas não tiveram, não sei quantos ela tinha defendido, e eu fui pro último pênalti. Decisivo. Decisivo, porque se a gente não fizesse, Ia ter mais. ia ter, eu não sei, eu acho que eu não sei se eu terminava ali o campeonato. Eu acho que eu terminava assim, porque. E eu fiquei com tanto medo de bater, mas com tanto medo, que eu falei assim, eu não sei como é que eu bato esse pênalti. Eu pensando comigo, né? Eu falei assim, agora a Beca, né? A Beca tá lá, o que eu faço? E aí, o que eu resolvi fazer? Que não é uma coisa que eu faço. É uma batida muito devagar. Só tirando do goleiro. Tipo assim, eu mirei num canto e só rolei no outro de tanto medo que eu tava no momento de perder. E ali, porque se a Beca defende, o Atlético, acho que empatou ou eu bati o último decisivo.
Então, aquilo eu falei assim, se eu perdesse, o Eurico não ia me perdoar nunca, 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 nunca. Porque ele era muito ditador, muito ditador. Então eu acho que assim, aquilo lá foi um alívio. E foi o time que mais chegou perto e só não ganhou no tempo normal, porque eu acho que o medo delas era De maior do que. jogar contra vocês. Elas respeitaram demais o time Uhum. do Radar. Isso é a sensação que eu tive. E foi onde a gente esteve mais perto de perder um time. Foi contra o Atlético. E mais nenhum time tinha essa. Não, tinha. Não, aí depois. Tanto assim, né? Porque acho que o Atlético fez, me corrija se eu estiver errado, 2 finais com vocês, né? Da Taça Brasil, acho que 84, Não. 85. Bom, Só. esse jogo é o que eu me lembro. Aham. O resto eu. Mas tinha outros jogos que elas também batiam de frente, assim, né? Podiam, mas não tinha. Porque aí eu acho que assim, dentro do jogo, a gente tecnicamente era muito superior. Porque a gente treinava muito. Sim. Tá, então não adianta. Por mais que elas, né, quisessem, eu acho que Era muito fisicamente difícil, era né? muito superior. Né? Não desmerecendo, não. Uhum. Né? Porque era porque o nosso ritmo era aquele. E a gente jogava muito pra frente. Sabe? Igual Arthur Jorge hoje, né? Aquele time que avança, que avança, que avança e que não pode parar de atacar. O Radar era isso. O Radar não jogava. Depois do Bangu, ele nunca mais jogou na defesa. Entendeu? Então a gente só jogava pro ataque. Então, pra gente perder, a gente tinha que deixar de fazer. Então a gente fazia 2, 3, 4 gols por jogo. Tá? Então, eu não me lembro assim, posso até fazer essa revisão do Atlético, esse foi marcante, que eu sei que foi empatado. Uhum. E aí a gente ganhou no pênalti. Os outros jogos, eu não, assim, não vi nenhuma equipe, a não ser da seleção do Pará, que foi que a gente perdeu de 1-0, que tirou a invencibilidade do Radar de 100 jogos. Mais de 100 jogos, né? A gente ficou quase 3 anos invicto, sei lá. Porque a gente não fazia jogo, como é que fala? Durante a semana, né? Uhum. A gente geralmente jogava no final de semana, tirando os campeonatos. Então a gente treinava mais porque às vezes ficava jogando, né? Então, para você fazer 100 jogos, já era um. Né? Hoje são 42 semanas, então por ano você gastaria mais de 2 anos e meio, vamos supor. Sim. Né? E Então, a gente muito ficou tempo muito sem tempo perder. sem perder. Aí a gente foi jogar lá no Pará. Aí eu acho que a gente perdeu pra gente, né? Porque a gente não. Acho que ali foi uma questão extracampo, que a gente perdeu esse jogo. Em outro momento eu posso comentar com vocês sobre isso. Mas aí foi a derrota, foi contra a seleção do Pará. E essa seleção do Pará deu um público de aproximadamente 22 a 25 mil pessoas para assistir o jogo. Não era preliminar, era Não, a hoje. preliminar era no masculino. Hoje Adulto, e a gente jogou o de fundo. Então, Belém inteiro torcendo para a seleção do Pará, que tinha Cebola. Se não me engano, foi a Cebola que fez o gol. Entendeu? Então, assim, o fato da gente jogar para 20 e ter perdido não era essa coisa. Porque a gente não ia ser imbatido o resto da vida, né? Eu acho que só foi por causa das circunstâncias que a gente perdeu. Mas é todo mérito para a seleção do Pará e todo mérito para a torcida que foi. Sim. Entendeu? Era um público considerável, né? Era esse futebol que a gente queria ver. A gente podia perder mais vezes de 1-0, que ia ficar muito mais feliz. Porque as pessoas estavam indo lá para ver a gente. Sim. Né? Não estavam indo lá para ver um futebol masculino. Uhum. Vamos adiantar um pouquinho o tempo, porque eu quero te ouvir um pouco sobre a seleção, porque eu acho que é uma coisa assim muito importante pra gente, né, de te ouvir. Fico pensando assim que, né, 91 demorou muito pra ser reconhecida como uma Copa de verdade, acho que ainda nem é tão reconhecida como deveria, né? Eu sei que esse é um assunto um pouco delicado pra você, mas conta pra gente a parte boa, talvez, de tudo isso, que foi... como é que foi pra você vestir aquela camisa? Sabe, uma camisa que é tão... Olha, que movimenta tantas pessoas, né? Eu sempre tive na minha vida uma frase, né? Eu até falei com a minha psicóloga, e ela até ficou chateada. Eu falei pra ela, eu vir aqui pra você, eu entrar no McDonald's, pra mim é a mesma coisa. Porque eu tenho que dar valor ao momento. Então, quando eu fui para a seleção, eu já tinha negado a seleção em 88. Eu fui convocado, o Eurico me chamou. Só que eu falei assim, Eurico, eu não vou abandonar mais o meu trabalho por conta de futebol. Aí foi onde eu tinha batido de frente com ele.
que ele achou, aliás, todas achavam que eu vivia de futebol. Que eu realmente, quando eu me proponho a fazer as coisas, eu faço isso da minha vida. Quando eu decidi, eu falei assim, olha, eu não quero mais, eu preciso estudar, eu preciso cuidar da minha carreira, da minha vida. Então eu disse não para o Eurico. E ninguém acreditou. Em 88 era O sul-americano. sul-americano. Aí eu falei assim, Eurico, eu não vou. Não adianta você insistir comigo, eu não vou abandonar a escola mais, não vou. Porque as competições demoravam. Um mês você perdia a faculdade. Então eu disse não para ele. Tranquilamente. E não fui. Por quê? Porque eu achava assim, nada pode ser maior do que a nossa vida. Nada pode ser maior do que a nossa vida. Nem uma seleção, nem nada. O futebol, quando eu coloquei o futebol como prioridade, é porque eu amava o futebol, porque eu gostava, porque eu queria isso, porque isso acompanhava a minha vida. No momento que eu falei assim, não, agora chega, porque eu não quero mais, pela 4ª vez, largar uma faculdade de final do ano para ir poder jogar um campeonato sul-americano. Aí ninguém acreditou, né? Até hoje ninguém deve ter acreditado. Porque eu falei assim, então vocês vão ver. E eu não fui ao sul-americano. Pedi a dispensa oficialmente, falei com ele, não vou, não quero, agradeço muito, mas não vou. Apesar de ser a primeira seleção brasileira. Mas eu não posso mais Você abrir mão. precisava priorizar seus estudos. A minha vida. São as escolhas. Sim. Quando você se propõe a vestir a camisa do Radar, a camisa do Cruzeiro, a camisa, você tem que do clube da esquina, do Milton Nascimento. Você tá vestindo aquela camisa. Eu não vou me arrepiar, porque eu me arrepio com o hino nacional. Eu me arrepio. Mas quando eu vesti a camisa, eu sou toda rosa da seleção brasileira. Então, quando eu fui convocada para 91, eu falei assim, olha, eu só posso ir se for sob essas condições. Porque eu falei assim, de novo eu vou para o mesmo caminho. Eu briguei com o Almirante. Era sempre uma escolha, né? Era sempre uma... Tem que abrir mão de uma coisa. Sempre, eu falei assim, olha, eu cheguei na reunião e falei assim, olha, eu só posso servir a seleção se eu não tiver que deixar o meu trabalho, se eu não tiver que deixar a minha escola, se eu não tiver que fazer isso. Aí era o seu Edir, que era o técnico. Aí eu fui lá jogar, no outro dia fui treinar, e ele falou assim, ó, eu quero você de qualquer jeito. Ótimo. Eu falei assim, eu não quero largar o trabalho hoje. Hoje não adianta eu querer... Por mais que você queira fisicamente, em 15 dias ou em 30 dias, vai jogar uma Copa do Mundo. Entendeu? Eu falei assim, olha, eu aceito, quando tiver a Copa do Mundo, 1 semana, 2 semanas, eu abro mão do meu trabalho, que o meu trabalho aceitou, mas eram as minhas férias. Olha para você ver, ainda tive que abrir mão das férias para poder a empresa me liberar. Ah, que legal que você vai, mas vai nas suas férias. Quer dizer, então quando eu resolvi, agora eu estou dentro, eu estava dentro. Então, quando você veste a camisa, é um orgulho. Mas só quem tem que vestir a camisa é todo dia. Nós somos brasileiros todos os dias. Aqui no Vestião Amarelinha, a gente só está representando milhões de pessoas, milhões de jogadores, milhões de pesquisadores, milhões de jornalistas. Então, quando você está representando um país, você está representando o país. Você não está lá de brincadeira. Ali não é autoimagem. Ah, eu quero... Né, eu vou agora porque eu preciso ganhar um contrato milionário. A gente não pensa isso. Na minha concepção, naquela época, era isso. A gente tem que ter um grupo forte, que é um grupo forte que vence. Se você não tiver um grupo 100%, você não ganha um campeonato. Você pode ter o melhor jogador do mundo. Você pode ter o que você quiser. Ainda mais no futebol de hoje, né? Então, naquela época, quando a gente vai para a Copa do Mundo, então a gente... Sabe? Então, essa coisa foi muito clara para mim. A minha conversa foi sempre aberta sobre isso. Se eu estiver lá dentro, eu estou lá dentro. Mas quando eu estou lá fora, eu estou no meu trabalho. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha tarefa. Eu ganho meu salário, a minha sobrevivência está aqui do lado de fora. A CBF não vai me pagar isso. Não vai me pagar depois. Porque na nossa época, né, que vocês não tinham nem pensado em nascer, na nossa época era difícil arrumar trabalho. Não era a festa de hoje, né? Na nossa época não era assim, não. E nem na seleção vocês recebiam, vocês tinham uma remuneração? Não. Na CBF, a única coisa, por exemplo, quando eu fui para 91, eu não ganhei.
Não me lembro se tinha alguma coisa que a gente ganhava, eu acho que não me lembro, com toda sinceridade. Não, na Granja tinha. Na Granja Comari, sim. Na Urca que não tinha. Outro treinamento, não. Quando a gente vai para Teresópolis, não, Teresópolis a gente treinou foi na Urca, na Copa do Mundo. Foi Uberlândia, né? 95 a gente treinou na Granja, não, foi 91. Não, foi 91. 91 a gente treinou uma fase na Granja. Sim, antes de viajar a gente foi para isso. 91, desculpa. 91 a gente ainda foi para. A gente saiu da Urca, a gente treinava na Urca, eu trabalhava na Tijuca, então eu trabalhava de manhã e treinava de tarde. Era assim, treinava de tarde e à noite eu voltava para casa e o pessoal ficava na Urca. Aí depois a gente foi para a Granja, e quando eu fui para a Granja, teve uma semana ou 2 semanas de treinamento, aí que eu fiquei com a seleção. Fiquei com a seleção, que aí eram as minhas férias, a gente viajou. E aí a gente disputou a Copa do Mundo. Então, assim, para mim sempre foi muito claro isso da minha vida de trabalho mesmo. Eu não abriria a mão como eu já tinha aberto durante esse tempo todo, né? Falei assim, nunca mais eu faço isso na minha vida. Porque para mim não é que era um desgaste, mas eu acho que talvez a gente não era valorizado. E não seria. E não seria. Então eu acho que talvez eu já tivesse com isso na cabeça de que a gente não seria valorizado o suficiente para você largar tudo e tentar apostar tudo no futebol. Né? Eu acho que eu não estava errada. Não, não estava, assim. E é nesse momento também que você começa a pensar em parar, assim, porque você parou já no final De ciclo, né? 98. Não. 91, eu ainda acho que eu estava muito alto nível. 91, né? A gente já estava com o Vasco, já estava no futebol de salão, futebol de campo. Essa transição de 88, que eu saí do Radar e vou para o Vasco, eu acho que isso foi esses 3 anos que fizeram diferença. Se a gente tivesse seguindo no ritmo do Radar, talvez a gente tivesse alcançado resultados melhores. Mas a gente não teria estrutura mais. Nem estrutura, nem dinheiro para poder. Talvez eu não sei se eu gastaria mais 3 anos da minha vida, entendeu? Se eu queria 83, vou aumentar até 91 para ver o que ia acontecer. Mas 88 eu já estava disposta mesmo a mudar tudo na minha vida. Então até 91, 92, 93, eu estava em alto rendimento. Né? Estava no Vasco, o Vasco também estava com futebol de salão, futebol de campo. A gente estava num alto nível, disputando os campeonatos, era uma vez ao ano, 2 vezes ao ano. Então tava bacana, sem precisar sair de trabalho, podendo para a faculdade. Então estava tranquilo. Em 93 eu consigo me formar em administração. E 93 eu tenho eu resolvo sair do Radar e vou para São Paulo para jogar na Bordon futebol de salão. Eu me ofereci para jogar na Bordon, eles aceitaram, né? Pode vir, não sei o quê. Não era para ganhar muita coisa, um salário, uma coisa. Falei, mas eu queria mudar de ambiente, não estava muito legal no Vasco. E aí lá eu tenho eu fui chutar uma bola, a menina tirou a bola na hora, eu chutei o vento e tive um problema sério no joelho. Em 93. A primeira lesão. A primeira. Não, eu já tinha lesionado no joelho uma vez, mas dentro do Vasco foi recuperado, beleza. Mas essa E eu tava longe, né? Assim, porque eu tava em São Paulo, numa terra numa cidade que eu não conhecia, eu morava com as jogadoras. E não tinha, quer dizer, a gente tava no final do campeonato. Já tava na decisão contra o Eurosport, que era contra a Elaine. O time da Elaine era Bordon e Eurosport. E a Eurosport era um time fortíssimo. E a Bordon era outro time fortíssimo. Então a gente vai pra final. Eu me machuco na semana, né, da decisão. E aí passei por alguns médicos lá e ninguém descobriu o que eu tinha, que se era lesão grave. Um falou que eu não ia andar, que a minha lesão tinha sido igual a do Zico, né? O Zico tinha se machucado pouco tempo antes, né? Um ano que ele ficou parado. E aí eu fiquei, aí fui pra decisão e ainda. Eu falei assim, não, eu vou tentar estourar meu joelho, estoura agora de vez, né? E aí quase que a gente consegue empatar o jogo e ainda a gente perdeu e a Bordão perdeu. Perdeu o campeonato. Aí eram 2 senhores, né? Eu esqueci o nome deles agora. Aí eles falaram assim, eu não sei se a gente vai continuar. Eu queria muito ter continuado em São Paulo.
Se fosse, assim, eu acho a cidade bonita, eu falei assim, não, bacana, para trabalhar. Né? Eu tava sem trabalho, que eu tinha saído do Rio. Então eu falei assim, agora que chegou a hora mesmo, né? De eu caçar outras coisas, né? Que aí eu já tinha me formado, eu já podia tá entrando em São Paulo, podia hoje ser o CEO, né? Eu brinco com isso, né? Mas quando, né? Sim, A gente não sabe, cara. a gente nunca A sabe. gente nunca sabe, mas assim, eu tinha que fazer uma escolha. Então aí o Vasco me chama de volta para tratar no Vasco, né? Porque ninguém sabia o que que eu tinha. Eu fui no médico do Ibirapuera, ele falou que era uma lesão antiga. Eu fui no médico do meu convênio. Era uma coisa de vida ou morte, que se eu andasse era muito. Então você tinha os extremos. Eu fui na minha amiga, né, que era médica do Vasco, ela trabalhava no pronto-socorro em São Paulo. Eu fui no médico do pronto-socorro, ele, não, é só um ligamento medial, anterior medial, coisa boba. Mas enfim, aí eu volto pro Vasco e aí arrumo um emprego na prefeitura, que aí a prefeitura me chama. A Helena, que era técnica do Vasco, falou assim, ó, eu tenho um emprego na prefeitura para você ser secretária de diretoria. Você quer? Eu disse, nunca fui não, mas a gente vai lá. E aí eu conversei com o cara, com o diretor, Antônio. Aí ele aceitou, aí eu falei, então, Deus está caminhando, né? Aí volto pro Vasco, aí eu tento jogar, mas sempre o joelho dando um alerta, né? Mas eu acho que era muito desânimo, eu já estava, assim, desanimada para continuar, assim, eu não tinha mais aquele ímpeto que eu tinha, né? Aí a Carmen fala, ó, Rosa, você vai no Dr. Runco, que é o médico do Vasco, ou você vai sair do Vasco? Eu falei assim, e se ele falar que você vai ter que operar, você vai operar. Eu falei assim, então tá, beleza. Eu vou no médico do Vasco e eu vou fazer o que ele mandar. Agora, se você falar que não é pra operar, eu não vou operar de jeito nenhum. Eu falei, ele falou, você não tem nada. E não operou mesmo. Ele falou assim, você tem um ligamento solto, você tem que viver na academia se você quiser jogar futebol. Você quer jogar futebol? Você quer continuar profissional, alto rendimento? Viva dentro da academia. Aí cheguei pra cá, né? Helena? Aí continuei, aí só que eu não tinha, você trabalha, eu dava dando aula de informática. Comecei a dar aula de informática, trabalhar na prefeitura. Aí trabalhava de 9, aí treinava no Vasco à noite. Então como é que eu ia pra E academia? nessa jornada já há muitos anos, né? Há muitos anos. Aí você já começa, sabe assim, o emocional já começa a te. Aí em 93 em julho de 90, não, julho de 93. Isso. Agora eu vou falar isso. Eu tive um acidente de moto em julho de 93 e fraturei a clavícula. Aí o médico, a gente tinha um campeonato em Aceburgo, que era o Vasco que ia disputar. E aí o meu ortopedista, fui no hospital público, aí ele fez lá, ó, quebrou, não sei o quê. A gente tinha uma competição em 40 dias. Aí o médico falou assim, ó, você vai ter que ficar 40 dias. Eu falei assim, não, vamos fechar isso aí mais rápido, né? Ele falou assim, ó, no mínimo 30. Nossa. Eu falei, mas eu preciso treinar, que a gente vai jogar um brasileiro. Você vai ter que se virar. Aí pouco antes de... Fui lá e arranquei o gesso, que era um 8 atrás, né? Falei assim, ó, doutor, nem avisei pra ele. 20 dias você já tava tirando. Já tava lá no, Já tava no lá. campo. E eu era lateral esquerda no Vasco. E aí, essa história de Minas agora. E eu não. E mas doía, gente. Eu acho que eu fiquei uns 2, 3 anos com muita dor aqui. Então eu não podia bater lateral. Eu não tinha. A dor era insuportável. E eu não tinha comunicado ao meu médico que eu tinha tirado. Fui pro campeonato de Aceburgo. Aí fui uma das melhores jogadoras. Aí o Vasco foi campeão. Em cima do Eurosport da Cici. A Cici foi até expulsa que me chutou por trás. E no primeiro jogo foi contra Minas. Foi contra, eu não me lembro o time. Acho que não era o Cruzeiro. A primeira bola que eu pego na lateral, a menina vem correndo e me joga na mureta. Nossa. E com qual ombro que eu bato? Nossa. O lesionado. Sabe chapiscado? Sabe aquele... O lesionado eu bati direto. Nossa. Ou sabia que a turma toda atrás de mim correndo desesperado, quebrei de novo, né? Aí voltei.
Continuou. Aí eu fiz questão de ligar pro meu médico de novo. Doutor, ficou legal. 20 dias eu tô. Não falei que eu tinha 20, não. Falei que eu já tava jogando. Aí a gente ganhou o campeonato e aí a CBF me viu. A CBF viu e escreveu até um artigo, que eles tinham uns artigos lá que eu tenho até hoje. Que o cara falou assim que tinha que me convocar, que não podia me deixar de fora da seleção. Quer dizer, apesar do problema que eu tinha no joelho, eu já voltei a jogar em alto nível. Aí eu voltei, aí a seleção foi em 94, né? Foi 94, no final de 93, a gente jogou a final. Não, foi 94 em Aceburgo. 94 em Aceburgo a gente foi campeão, aí a gente foi convocado para a seleção. No Sul-Americano. No Sul-Americano. Aí eu fui convocada novamente para ir para Paraíba do Sul, né? Que a gente treinou lá. Então, assim, naquela época houve uma briga até com o pessoal do Vasco, que a CBF queria chamar a Carmen para ir para a CBF, e a Carmen só aceitava a comissão do Vasco. Aí a CBF não aceitou. Aí eu fui. Aí eu falei, não, agora eu não vou, porque eu preciso ir também. Eu preciso dar essa resposta para mim, né? Aí eu peguei e fui para Uberlândia. Aí Uberlândia, eu tava lá, a gente treinava com os homens, né? Mas o rendimento já não era mais o mesmo. Mas já tinha equipe também já formada. Então, no Sul-Americano eu ainda tive um treinamento que eu senti o joelho. Mas treinava. Dava para ir, entendeu? Acho que dava para ir pro Mundial, acho que dava, sim. Infelizmente, por questões extra-campo, eu não pude ir, mas Deus sabe. Você falou uma coisa assim que eu fiquei pensando, que é quando você tava no Vasco, e acho que em outros times também, tinha 2 campeonatos, e aí, o que vocês faziam nesse meio tempo, assim? Vocês se reuniam e jogavam fora, Não, a gente, jogavam com o Vasco, a gente treinava à noite, 2 vezes por semana. mesmo quando não tinha campeonato? A gente treinava. Era obrigatório. Uhum. Não, a gente sempre tinha alguma coisa para fazer. Sempre tinha um campeonato. Uma viagem, um campeonato, alguma coisa, a gente sempre tinha. No radar também. O radar demais. O radar era... Desculpa, a gente... Olha, 84, a gente foi para Itália, a gente foi para o México em 86, a gente foi para o sul do país durante 40 dias. Então, o radar, a gente jogava todo domingo com a Band transmitindo, Luciano do Vale, que era quem ia ganhar do radar. Tudo isso, o radar que pagavam para vocês irem, era tudo... Isso, comigo era um pouco diferente, que assim, como as pessoas moravam no Rio, eu não sabia como é que era feito esse pagamento. O meu acordo com o Eurico era para eu ganhar um salário mínimo na época. Uhum. Então seria 1.600 hoje, que pelo que a gente tinha combinado, era livre para eu gastar. Uhum. E o resto seria bancada, casa, comida, transporte, tudo. Entendeu? Então isso era meio termo que sim, meio que não. E eram um dos dilemas que eu vivi naquela época, né? Então... E as jogadoras, eu acho que o Eurico, não sei se ele pagava passagem, eu não... Acho que não eram. Que não eram do radar, eles provavelmente, eles davam algum dinheiro, mas eles não sabiam quanto cada uma ganhava. Eu não sabia. Eu sabia que tinha pagamentos. E que talvez eu estivesse entre as que mais ganhavam. Por conta disso, né? Então, até para assinar carteira, a gente chegou num acordo que eu iria assinar a carteira para trabalhar no radar. Então eu assinei carteira, só que ele não pagou meu fundo de garantia. As dificuldades, né, da modalidade, a remuneração foi um grande problema, né, Rosa? Foi. Mas eu acho que o amor era maior. Porque na nossa época, assim, naquela época de 80, 90, a gente vivia num país que a maioria era no mesmo nível, né? Então, e no futebol era pior. Melhor. A gente era o alto escalão do futebol feminino. Uhum. Mesmo ganhando muito pouco, a gente ainda conseguia ser melhor que a maioria, né? Em termos financeiros, né? Então a gente nem podia exigir porque o futebol não permitia. Você já estava no melhor clube. Como é que você vai exigir que você tem que ganhar? Se você não tinha para onde ir. Muitas questões. A conta era simples. Se tivesse mais times tentando pegar as jogadoras, você podia fazer isso, né? Mas como era o radar, aí do radar eu resolvi ir pro futebol de salão, que eu já estava cansada, ele podia me oferecer o dinheiro que ele quisesse, que aí não ia adiantar mais. Já era um desgaste, né? Já era um desgaste.
Rosinha, outra coisa que você vai falando, são tantas histórias, assim, né? E é tão de interessantes pra gente de ouvir, que eu queria voltar lá na primeira pergunta, porque você falou, né, que você começou a jogar e hoje, assim, né, tô lembrando que do meu tempo de escola também, né? Você comentou, pra quem não sabe, a gente tava num evento antes, então a gente já teve a oportunidade de ouvir Rosinha falar várias coisas, né? Mas no tempo de escola, né? Na nossa geração, ainda tinha aquela coisa de menina não pode jogar futebol, vai jogar vôlei. Você também já contou um pouquinho pra gente que jogou vôlei um pouquinho. Mas tinha alguém, assim, na sua família que jogava futebol? Porque eu fico pensando, assim, era uma época que não se jogava tanto, né? Tinha proibição, era uma proibição formal, porque a gente sabe que nas ruas, nos bairros, as mulheres continuavam jogando, né? Não podia jogar formalmente, mas da onde que vem essa coisa? Vou jogar futebol. Tinha alguém lá na sua família que jogava? Olha, assim, tem meu irmão. O meu inspirador foi meu irmão. Assim, ele que treinava comigo. Eu não sabia que eu queria ser jogador de futebol, mas eu queria jogar futebol. Então ele treinava comigo todos os dias à noite. Eu chegava lá e fazia ele de bobinha, porque ele jogava muito. Então eu ficava correndo atrás da bola. Sabe quando você fica lá? Aquela criancinha correndo atrás da bola lá. Então eu aprendi a marcar com ele. Ele era a inspiração, sim. Claro, os colegas dele jogavam muito futebol. Só que eu acho, pode ser que eu chegue a essa conclusão em algum momento. E acho que vocês também podem dividir comigo isso. Que a gente quer quebrar barreiras. Não é o futebol. Não era só futebol. Eu acho que eu sempre fui ovelha negra. E ovelha negra tem que quebrar barreiras. Então você tem que se apegar a alguma coisa que você vai quebrar barreiras. Para falar para aquela geração, olha, eu não sou igual a vocês. Sabe? Porque igual o adolescente rebelde. Ele se manifesta, ele quebra tudo. Eu acho que eu fiz parte disso. Você encontrou esse espaço no futebol, né? Eu busquei no futebol, porque talvez o futebol já me dava essa regra de que eu não podia jogar. Com meu pai que já estava querendo me proibir de jogar. Então, que meu pai, que era o meu herói e estava me proibindo, então era o que estava me afrontando, levando esse confrontamento, e eu tinha que provar para ele que eu era, não, é isso que eu quero para mim. Porque você está me proibindo. Entendeu? Sim. Não que claro, eu tinha um dom de jogar futebol, né? Você se vê naquele futebol. Tanto que quando eu comecei a jogar futebol, eu praticava atletismo, eu jogava vôlei, eu jogava handebol, eu jogava basquete, eu jogava tudo que a escola tinha. E o futebol a gente jogava porque a gente era os do contra, não é? Porque handebol a gente podia jogar, não tinha problema, vôlei não tinha problema, mas na hora a Maria Macho ia lá buscar a bola para jogar no recreio. Só o recreio que a gente jogava futebol. Então, nem na educação física. Aí depois que os meninos começaram, aí algumas meninas da minha escola, a Marismênia, né, minha grande amiga, a Rosângela, que jogavam bem, misturaram a jogar com os meninos. Eles permitiam. Então, quer dizer, olha pra você ver como é esquisito. As freiras enchiam o saco da gente. E os meninos deixavam a gente jogar. O seu pai não deixava e o seu irmão, por exemplo, interagia ali com você. Interagia tudo. Eu nunca joguei com os homens. Assim, porque também era muito pequena. A diferença é grande, né? Vamos supor. Se meu irmão tinha 17, 18, eu tinha 8. Então, assim, eu nunca joguei com os homens, assim, mas eu via eles jogando. A minha família jogava muito de terrão mesmo. E meus tios também me ajudavam. Sabe, eu entrei num jogo que a gente foi no interior. Ai, Rosa, entrei pra jogar. Então você sentia esse acolhimento. Entendeu? Então isso é uma coisa que não batia. Quer dizer, meu tio deixava, meu irmão pegava. Por que meu pai me pega no pé? Por que a irmã de caridade não deixa eu jogar? Isso não entrava na minha cabeça. Entendeu? Eu não fazia de propósito, talvez. Mas eu acho que eu queria quebrar uma barreira. Eu falei assim, eu quero quebrar. Se elas estão me chamando disso, que elas vão ter que conviver com isso. Ou elas me tiram da escola, se não querem, que eu não vou deixar de jogar por causa delas. Então, quando eu falo do Dom Serafim, de ter sido esse marco na minha vida, que realmente foi. Eu estava me despedindo de uma escola que, de certa forma, tinha preconceito comigo. E Dom Serafim, essa barreira, eu falei assim, não, vá,
e tente conquistar sua Conta pro pessoal um pouquinho do que foi essa história do Dom Serafim. Pois é, a gente foi jogar no campo de terra lá, minha prima me chamou, ô Rosa, aqui vai ter um jogo aqui, não sei o quê. Aí a gente foi jogar lá no Riacho, num campo de terra, onde é o poliesportivo hoje, por acaso é onde é o poliesportivo hoje. A gente perdeu, não sei, uma goleada para a seleção de Belo Horizonte. E nesse jogo me deram uma medalha que eu tinha sido a melhor jogadora. Quer dizer, nossa, ele tomou de 10 e foi a melhor jogadora. Então, beleza. Aí minha prima ficou toda orgulhosa. Ai, minha prima ganhou a medalha. Aí eu fui para casa, né? E como meu pai não podia falar nada, a gente chegava sem contar nada, né? Eu não falava que eu estava treinando. Não falava nada. E esse jogo foi o primeiro da minha vida. Antes do CSU, foi esse jogo do Riacho. Aí eu cheguei, falei com o pai, falei, aqui, pai, olha a medalha que eu ganhei. Ele, de quê? De futebol. Mas como era um troféu, eu tinha certeza que ele não podia. Ele tinha que reconhecer. Ele não reconheceu, mas também não falou nada. Falei, beleza, então ele não vai me encher o saco mais, né? Na minha cabeça. Então aí eu fui com essa medalha e eu estudava lá no Helena Guerra, e aí a gente... Era a primeira turma de 79 da Helena Guerra, né? Porque ela teve 2 fases. Então essa fase era a primeira turma. Então a gente tinha um convite bonito, tinha não sei o quê. E a gente fazia várias matérias, artesanato em couro, culinária, manicure, tudo a gente fazia. Então a gente tinha que... Todos os certificados que a gente tinha, a irmã pediu pra gente colocar. E eu peguei aquela medalha, gente, eu juro pra vocês, eu tinha 15 anos. Eu peguei aquela medalha e eu pensava se eu tinha que colocar ou não, porque eu sabia que não ia dar certo. Eu falei assim, não vai dar certo essa medalha. Mas eu pensei, eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou colocar. Primeira medalha do futebol feminino. Que ninguém conhecia futebol feminino, né? E aí tinha público, a família toda, eram 80 alunos. Imagina 80 vezes 2, tinha 160, tinha umas 300 pessoas no auditório, né, para acompanhar a formatura. O Dom Serafim era o Paraninfo, então devia estar mais cheio que o Dom Serafim. E as irmãs de caridade lá do meu lado. Então chamava um por um. E aí tinha que contar a história de um por um. E eu queria, falo do fundo do coração, como eu queria que aquela medalha tivesse passar direto. Eu falei assim, ah, vai contar essa história mais, né? Gente, quando ela montou, ou todo mundo começou a dar gargalhada assim, sabe? Aí eu, nossa, eu só não chorei mesmo, porque, sabe, é mesmo se eu tivesse um filho gay e falasse, ah, o meu filho é gay, né? Numa época que tinha um preconceito, né? Acho que era mais ou menos isso. Eu me senti rejeitada, humilhada, todos os sentimentos. Todos os sentimentos. Se eu pudesse, eu sair dali correndo. Porque até a irmã, quando ela falou futebol feminino, ela abriu uma gargalhada. E todo mundo gargalhando, sabe? Ali eu desconheci o que era a palavra respeito. Porque você foi muito desrespeitada, né? Fui muito desrespeitada. Eu acho que todo mundo podia bater palma. Com certeza. Entendeu? Então, aquele momento ficou marcante na minha vida negativamente nesse sentido. Porque eu não esperava da irmã fazer isso comigo. E eu não queria ter mostrado essa medalha. Eu tinha me arrependido, né? Falei assim, não, devia ter feito isso. Por que eu fiz isso? Aí a gente tem que passar. Eu fui pra mesa do doutor Serafim e falei, agora não precisa esculachar, não. Agora já acabou, acabou. Né? Então, quando você pega esse acolhimento, sabe, que ele pergunta assim pra mim, pega na que posição que você joga? Gente, aquilo foi. Nossa, sabe que você sair do inferno e ir pro céu? Um gesto tão simples, né, Rosinha? Um reconhecimento, né? Aquilo que eu falo, isso que eu falo, né? Quando eu falo assim, você está num lugar chique ou num lugar. Depende de onde você está. Se você está nos dois lugares, pouco importa. Então, o que ele falou naquele 2 segundos que ele falou pra mim, ele só falou isso, que posição que você joga. Falou mais nada. Eu falei assim, eu sou atacante. Peguei meu negócio, saí. E aquilo mudou a minha vida, porque decidiu aquilo que eu queria ser. Eu falei assim, eu vou ser diferente de todo mundo. Eu nunca mais vou ser igual a ninguém. Então eu decidi ser diferente de todo mundo. Sou diferente até hoje. Eu sou diferente até hoje em tudo que eu faço, em tudo que eu penso, em tudo. Eu falo sim pra você, eu falo não pra você. Eu tomo não, eu tomo sim. Eu não gosto de tomar não, mas eu tenho que aprender que eu tenho que tomar não.
E é assim que eu levo minha vida. Então isso tudo, todo esse turbilhão de emoções que eu vivi, me faz chegar até aqui e falar assim, olha, eu sei que você não quer contar mais nada, que você já cansou dessas histórias, sabe? Que foi muito sofrimento, foi muito desgaste. Mas tem muita coisa bonita que serve de exemplo para outras pessoas não desistirem, né? A gente não pode desistir na primeira, não. No primeiro, não. E não precisa bater de frente com as pessoas. Você precisa simplesmente ser você. Se você consegue ser você o tempo todo, 100% você, E você nunca teve medo de ser você. nunca tive. Nunca tive. Tive momentos divisórios. Divisor de águas na minha vida. Pessoal, no futebol. Futebol é porque é marcante, né? Porque eu tô aqui, se eu tô aqui hoje, eu tô aqui por causa do futebol, né? Mas eu tive fases na minha vida, assim, realmente de divisor de águas. E ao tempo todo você tem que estar 100% você. Você não pode baixar a guarda. Não dependa de ninguém. Porque a gente nasceu sozinho, a gente vai embora sozinho. Bom, pessoal, infelizmente a gente não tem mais tempo. Rosinha, eu não tenho palavras assim pra te agradecer, sabe? Acho que te ouvir é de uma potência, né? A gente tá o dia inteiro te ouvindo e a gente queria ouvir mais, assim. Porque é uma história muito sofrida, muito violenta. Eu acho que a palavra que mais em diversos momentos e que vem de vários lugares, né? Vem da família, vem da instituição, vem dos clubes, né? E mesmo assim você tá aqui. Então, Pra contar essa história pra tão contar essa legal pra história. gente. E por mais doída que seja, né? Porque eu acho que toda vez que você conta, você revive coisas que te dói ainda, né? Em algum lugar. Mas é bom poder te ouvir, assim. Você não deve nada pra ninguém, eu acho, no futebol. E você não tem que provar sua história pra ninguém, Com assim. certeza. Ela tá posta pra quem quer, assim, tem um mínimo de interesse. A sua história tá aí. Ela é muito bonita, O Rosa. que eu acho legal na minha vida é porque, assim, às vezes eu quero fechar para as pessoas e as pessoas chegam para mim para me abrir de novo, Aham. né? E a gente só permite isso quando outras pessoas assim. É um prazer pra gente estar aqui. Que bom que você se abriu, né? Pra gente E, abriu algumas e feridas, a gente né? queria poder fazer mais, assim, né? É muito triste ouvir essa história e saber que, né, a gente ouviu Silvana Goelner antes, que é uma ativista mesmo do futebol de mulheres, e saber que esses nomes, o seu nome, né, tantos nomes que você cita aí que a gente quer conhecer, que depois ela vai contar pra gente esses nomes e vai passar os contatos, mas Com assim, certeza. isso é só uma pedrinha nessa É a ponta do história. iceberg. Mas que bom que você tá aberta a falar, que bom que você É tá aqui, difícil. que bom que você ainda tá viva, bem, com saúde. Deus me permite que vocês estejam, porque eu sou difícil, tá, gente? Não sou fácil, não. Mas a vida, acho que Eu acho que Deus, ele mesmo vai me falar, não, agora dá pra você ir, agora não dá pra você ir, agora você vai, não, agora você não vai. Eu acho que Deus faz isso o tempo todo. São tantos percalços sozinhos, Rosinha, que assim, a gente entende completamente você querer contar, você querer não às vezes contar. É, É o respeito à sua figura que é tão importante pro futebol de Minas, pro futebol de mulheres de modo geral. eu fico feliz de estar dando pessoas que vão dar esse respaldo para o futebol feminino. De transmitir isso para outras pessoas, para que outras pessoas entendam que a vida é bela e vale a pena, apesar de tudo. apesar de tudo. Acho que traz um pouco de esperança pra gente, né? Jovens pesquisadoras, né? Que estamos tentando contribuir um pouquinho com essa Que vocês história. tenham muito sucesso na vida de vocês, que assim, vocês não percam essa vontade. De vocês darem 100% naquilo que vocês estiverem. Seja onde estiverem. Conversar com alguém que viveu tanto no futebol de mulheres e que não perdeu a esperança, eu acho que sim. Renova a nossa. É isso mesmo. Cada dia é um dia. Por isso que a gente tem que fazer 100%. A gente não pode fazer 99%. Porque Deus só dá esse momento presente. Se eu não tiver aqui, se eu tiver aqui para esconder aquilo que... não vou falar agora não, porque eu não quero, porque... Claro, tem coisas que eu poderia estar falando mais, mas eu acho que não é o momento propício. Em algum outro momento vocês vão ficar descobrindo a outra história, um pouco mais da minha história, né? Um momento mais oportuno. Mas eu acho que é isso. A vida é essa conexão de pessoas
que se doam o tempo todo. Ou a gente está inteiro ou a gente não está. Essa é a escolha diária que a gente faz da nossa vida. Que bom que você esteve inteira nessas Com 2 certeza. décadas aí. Com certeza. Mas, né, pensando aí quando você ainda tinha 15 anos e estava lá desafiando, é uma 20 anos. vida desafiando, assim, Eu né, acho a bacana. estrutura. Não me arrependo. Não me arrependo um segundo das decisões tomadas, daquilo que eu fui, daquilo que eu sou hoje. Eu devo muito, primeiro a Deus, né? Sempre a Deus, ele é o sustento, né, da gente. Se a gente não acreditar numa coisa maior do que essa vida 3D que a gente vive, A gente vai acreditar em quê, né? então é isso. Só agradecer a vocês. Então é isso, pessoal. Depois dessa conversa tão inspiradora, triste, doída, mas ao mesmo tempo que renova um pouco da nossa esperança, assim, né? Eu deixo o convite aqui para vocês continuarem acompanhando os episódios do MartaCast Entrevista. A gente vai continuar conversando com outras figuras, como a Rosinha, que viveram, assim, né, essa modalidade que é tão invisibilizada até hoje, e para tentar recontar um pouquinho dessa história. Então é só continuar acompanhando a gente aqui no YouTube, no Spotify e também na rádio FMG Educativa. Muito obrigada mais Eu uma que vez, agradeço, Rosinha. de Obrigada, coração. Flaviane. Gratidão, gratidão. É um gratidão. prazer estar aqui com vocês duas. Rafa, minha grande amiga, e Rosinha, Rosinha, inspiração. querida, uma inspiração. Obrigado Foi a vocês, ótimo né? compartilhar esse espaço. Continue nos acompanhando e até os próximos episódios. Tchau. Ai, Rosinha, você é uma figura. Ah, isso aí, tá vendo aí, ó?